meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Nakarato, sou bispa, esposa do bispo Fernando Nakarato, e estamos aqui trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para você. Espero que hoje você possa refletir nessa palavra que o Senhor, trouxe ao meu coração para estar dividindo com vocês. E eu quero falar hoje sobre algo muito importante, sobre chamado de Deus. E hoje nós vamos estudar, nós vamos falar um pouquinho deste homem que ele fugiu do chamado de Deus. E eu quero dividir essa reflexão com você. Vamos lá, no livro de Jonas está escrito assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha que palavra tremenda, né? Você com certeza, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar dessa história de Jonas, né? Jonas foi alguém que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu para fazer uma missão, para cumprir algo. E ele, assim, temendo, com medo, e assim, se sentindo até muitas vezes revoltado, ele falou: não vou. E aí, então, ele decide para um outro caminho. E a palavra do Senhor diz, então, que a determinação era que ele fosse a Nínive e ele pregasse naquele lugar. E ele falasse para as pessoas que a malícia daquele povo estava subindo às narinas de Deus. E ele, muito revoltado e em total desobediência daquilo que Deus tinha falado, ele foge para Tarsis. E aí, quando ele está indo num navio para Tarsis, uma grande tempestade começa e aquele navio ele vem naufragando, Ele quase naufraga aquele navio. E as pessoas dentro do navio começam a se questionar: o que está acontecendo? Por que nós estamos passando por isso? E a própria Bíblia vai dizer que eles tiram a sorte e ali a sorte cai justamente em Jonas. E eles começam a interrogar Jonas, dizendo: o que você fez para que isso acontecesse conosco, Ora esse Deus que você serve, pede para que ele tenha clamor, para que ele cesse essa tempestade. E Jonas então conta para aquele povo, conta para aquelas pessoas que estavam dentro do navio, dizendo: olha, era para eu ir para um outro lugar e eu acabei vindo para cá, e certamente o Senhor está enfurecido e por conta disso está acontecendo toda essa tribulação que nós estamos passando. Então Jonas fala para aquele povo: olha, me joga no mar, porque certamente essa tempestade vai cessar. E assim eles o fizeram, jogaram Jonas no mar. Então Jonas, agora lançado no mar, a tempestade ela cessa naquele navio. E aquele povo então entende o tamanho, a grandeza do nosso Deus. Enquanto Jonas é jogado ao mar, ele é engolido por um grande peixe. E ele, por 3 dias e por 3 noites, dentro daquele peixe, ele faz um concerto com o Senhor. Ele vai dizer: Senhor, olha, eu bem dizer, vira a morte de perto, a Deus. Eu quero, exatamente fazer aquilo que o Senhor falou, eu quero me colocar à sua disposição. Ele faz um concerto com Deus dentro daquele peixe. E a palavra do Senhor então diz que aquele peixe vomita Jonas numa terra firme. E olha que interessante. Antes de contar, o final dessa história, eu quero que você reflita sobre algo. A palavra do Senhor diz que Deus, ele escolheu algumas pessoas, ele escolheu algum de nós. E eu costumo dizer, eu quero que você entenda isso, Não leve para um lado ruim da coisa, mas que você entenda o que eu estou dizendo. Eu costumo dizer que o chamado de Deus, querido, para quem não me entende o chamado de Deus, e para quem não tem a menor pretensão de exercê-lo, o chamado de Deus é algo terrível na vida de uma pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem um chamado de Deus, quando Deus a escolheu e ela decide fugir disso, ela tem uma vida, querido, condenado a uma vida de fracassos, de desilusões, de infelicidades. Essa é a vida de uma pessoa que tem um chamado de Deus e não quer exercê-lo. Por quê? Porque essa pessoa verdadeiramente ela não se encaixa em lugar nenhum. Ela não consegue ser feliz
né, usufruindo das coisas do mundo, e ao mesmo tempo ela não consegue ser totalmente plena na presença do Senhor, porque o Senhor o chamou para algo e ela se recusa a fazer. Ela não quer exercer aquilo que o Senhor mandou. Então ela fica no quê? Nesse jogo, né? Ela fica nesse braço de ferro com o Senhor. Vamos ver quem vai ganhar. E na verdade, querido, quando a gente verdadeiramente entende que o Senhor entregou algo nas nossas mãos e a gente faz isso com alegria, a nossa felicidade é completa. Nós verdadeiramente nos sentimos completos. Você pensa assim como se fosse um quebra-cabeça. Sabe quando você está montando um quebra-cabeça, que uma peça ela tem que se encaixar perfeitamente com a outra peça? É exatamente isso. Nós somos como se fosse uma peça de quebra-cabeça. E a gente tenta se encaixar em tantas coisas e não conseguimos. Isso faz com que a gente se sinta incompleto, faz com que a gente se sinta infeliz, faz com que a gente se sinta frustrado. Mas verdadeiramente quando nós entendemos que a nossa peça que se encaixa certinho conosco é a presença de Deus, é o chamado de Deus, quando a gente se encaixa ali na presença de Deus, pronto. A nossa alegria é completa. Nós conseguimos entender o real significado da felicidade, de você se sentir cheio, de você se sentir completo. E isso independente, querido, do que você tem de bens, do que você tem financeiramente. A felicidade da presença de Deus, ela é totalmente, querido, independente de qualquer outra coisa. É só a presença de Deus que nos completa. Você pode ver tantas pessoas que muitas vezes passam tanta dificuldade, tanta necessidade, mas são felizes, são pessoas completas. Por quê? Porque entenderam o chamado de Deus na sua vida. Olha que coisa linda. Entender o chamado de Deus na sua vida. Então, você que tem um chamado, enquanto você não entender esse chamado, enquanto você não parar de fugir daquilo que Deus tem, você não vai ter uma vida plena, você não vai conseguir se sentir completo. Parece que todo mundo está fazendo uma coisa que parece tão legal, quando você vai fazer, para você não é legal, né? Por quê? Porque você não é como as outras pessoas. Nós não somos como as outras pessoas. Nós que temos um chamado de Deus, nós temos algo diferente. E é por isso que a gente não consegue muitas vezes se encaixar em coisas que outras pessoas conseguem. Mas aí quando nós entendemos que nós temos um chamado e que Deus nos chamou para algo, isso sim, nós alcançamos a felicidade completa. E Jonas, querido, ele estava passando justamente por esse momento. Ele não queria ir para Nínive, ele não queria ir lá pregar para aquele povo, ele não queria. É um direito dele, né? Livre-arbítrio. Ele tinha esse direito. Então, o que acontece? Ele vai lá para a barriga do peixe. Só que quando ele está na barriga do peixe, ele faz um concerto com o Senhor, né? Ele vai dizer, olha, minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então, naquele momento, ele faz um concerto com o Senhor. Então, o Senhor, querido, agora vai dar aí um novo ânimo para Jonas ir para Nínive. E a palavra do Senhor então diz que esse peixe vomita Jonas em terra seca. E olha que interessante. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu muitas vezes vi pessoas pregando e dizendo que Jonas tenta ir para Tarsis, mas o peixe pega e o vomita em Nínive, exatamente aonde ele deveria estar. Mas isso não é verdade. A palavra do Senhor vai nos dizer que o peixe ele vomita Jonas em terra seca. E aí, a hora que o peixe vomita Jonas, Deus novamente vai falar com Jonas dizendo assim, ó, levanta-te e vai a Nínive. Então o Senhor, querido, dá mais uma oportunidade para Jonas cumprir o chamado dele, fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E a palavra do Senhor diz que da onde Jonas foi vomitado até Nínive era um caminho de 3 dias. Ou seja, Jonas tinha que pagar um preço para cumprir o chamado de Deus. Porque é muito fácil. É muito fácil. Se Deus falar assim para você, olha, eu quero que você vá em tal lugar e faça tal coisa. É muito fácil se Deus for pegar você no colo e jogar você lá, né? Colocar você exatamente onde Ele quer.
Nós precisamos pagar um preço, nós precisamos mostrar que realmente nós queremos viver esse chamado. Nós precisamos mostrar para o Senhor que realmente estamos dispostos a fazer a vontade dele. Então o Senhor, ele não coloca Jonas exatamente em Nínive. Ele coloca Jonas em terra seca a 3 dias de distância de Nínive. E ali então, querido, que Jonas então decide cumprir o chamado de Deus. E ele caminha por 3 dias para ir pregar em Nínive. E ali ele começa a pregar. Ele começa a dizer: olha, o Senhor vai destruir este lugar. Olha, o pecado deste lugar está chegando até as narinas de Deus. O Senhor não está contente com o que está acontecendo aqui. Então ele começa a pregar, e aquele povo, então, eles começam a se arrepender do pecado que eles estavam cometendo. Eles começam a se arrepender, eles começam a pedir perdão para o Senhor. Eles começam a reconhecer que eles realmente estão falhando com Deus. Então, o que acontece? Deus desiste de destruir aquele lugar. O Senhor, ele se agrada com aquele arrependimento daquele povo. Então, ele pega e desiste de destruir. Só que isso revolta Jonas. Porque ele fala assim: olha, Senhor, por isso que eu não queria vir aqui. Porque eu sabia que eu ia pregar, que eu ia falar, e no final das contas, o Senhor ia voltar atrás. O Senhor ia ficar com dó deste povo. E ali, querido, o Senhor, ele dá uma lição para Jonas. Ele mostra para Jonas o quanto ele é amoroso e misericordioso. Tem muitas pessoas, querido, que estão me assistindo agora, que estão me ouvindo agora, que estão dizendo assim: não compensa. Não compensa pregar, não compensa louvar, não compensa assumir cargo na igreja, não vale a pena. Sabe por quê? Porque o povo não se converte, porque o povo não quer saber, porque o povo não muda de vida. Para que eu vou parar minha vida? Vou lá na igreja, vou em algum lugar, vou pregar, vou ministrar, se o povo não muda de vida? Não adianta nada. Então, quer saber? Eu não vou fazer mais nada, porque não vale a pena. Mas olha que coisa interessante. Quando o Senhor, querido, ele fala com Jonas, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: olha, vocês têm misericórdia e amor por tantas coisas, e eu não posso ter amor pelo meu povo. Sabe o que Deus estava dizendo? Quem decide se vale a pena, né, este povo sou eu. O Senhor estava dizendo: independente, você pode achar que o povo não muda, você pode achar que não está valendo a pena, mas eu, o Senhor, tenho amor neste povo e vou lutar por eles até o fim. Então, querido, qual que é a nossa missão aqui? Cumprir o nosso chamado, fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, né? Colocar a mão na massa e fazer acontecer. Independente se as pessoas estão ouvindo, se as pessoas estão mudando de vida, isso não é conosco. O trabalho de gerar o arrependimento, o trabalho de convencer que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados é do Espírito Santo. O nosso trabalho é levar a palavra, o nosso trabalho é louvar, o nosso trabalho, querido, é preparar um culto. Esse é o nosso trabalho. O trabalho do convencimento é do Espírito Santo de Deus, e é Deus quem decide quem e se a pessoa vale ou não a pena, não somos nós. Então, pega, agarra o teu chamado, faz acontecer esse chamado que você tem. Eu costumo dizer que o chamado de Deus é algo que queima dentro do nosso peito. É algo assim, as pessoas que já tiveram oportunidade de exercer alguma coisa, de fazer algo dentro da igreja, e ela se afasta. Aquilo é uma dor, é uma saudade, é algo que queima dentro do peito. E que você sente isso. Então, volta hoje de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Volta hoje de viver o teu chamado. Porque este homem, ele fugiu do chamado de Deus. Mas ele teve a oportunidade, querido. Deus deu a oportunidade para ele se consertar e fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E por conta deste homem que se colocou à disposição de Deus, todo o povo foi salvo. Todo o povo de Nínive foi salvo. Agora, se Deus manda você fazer, você foge. Se Deus manda você fazer, você não quer fazer. Então, infelizmente, talvez você não tenha a mesma oportunidade que Jonas teve. Então, fica com essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Cumpra o teu chamado, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, querido, que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Fica com essa palavra. Um beijo, até a próxima. Fica com Deus.